Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Chaves, sou professor de Química e esse aqui é só um dos 18 mapas que eu fiz para revisar e resumir toda a Química Básica, que é o começo da Química Geral 1. Se você quiser ver a aula completa com todos esses mapas, mais aulas complementares aprofundando cada um dos pontos desse mapinha conceitual que a gente vai fazer, aulas de exercícios, todos esses links estão na descrição. E tem também o link mais atualizado, se você for um professor ou for um estudante e quiser baixar esse mapa para você imprimir e estudar na sua casa de forma gratuita. Beleza? Todos os links na descrição. Vamos para o mapa? Certo. Último mapa nosso aqui de separação de misturas agora, um mapa sobre cromatografia, pessoal. Cromatografia não é muito comum, ela já apareceu no Enem, essa parte aqui, a cromatografia é um método de separação de misturas, né? Ela separa, tem essa que é por papel, que a gente já vai entender, e tem essa que é com coluna. Já apareceu no Enem falando da coluna, mas focava mais em interações intermoleculares, quem que interagia melhor, e era bem por aí, assim, não focava no método. Se você for prestar FUVEST é importante, outros vestibulares também para ter Unicamp, nem para ter uma noção assim, mas não é um assunto muito comum, tudo bem? Então vamos bem tranquilo, não é um assunto assim que aparece muito, é um assunto menos relevante, mas está aqui o nosso mapa para entender. Então a gente começa na cromatografia em papel, né? Cromatografia, cromato, né? Croma de cor, grafia escrita. Então é uma separação por uma escrita de cores, né? Do Tissot, ele desenvolveu isso em 1859. Novamente, se você quiser se aprofundar com calma, ver animações, a aula 40 da minha playlist de Química Básica. Lá eu faço tudo isso daqui, ó, no papelzinho molhando, que a gente aqui tá em estático, em animações. Então a aula é cheia de animações. É uma aula só porque não tem exercícios, muitos exercícios para fazer. Nessa aula tem um exercício da FUVEST só, que é cromatografia em papel, beleza? Tem animações nessa aula aqui da coluna para você, se você tiver dificuldade. Para você que já conhece a técnica, vamos revisar. Então vamos lá. Vamos dar um zoom aqui na cromatografia em papel, né? Então a separação depende da afinidade das substâncias com a fase estacionária e fase móvel. Então o que é fase estacionária e fase móvel? Então aqui tem um becker com um líquido dentro. E aí canetinhas e um papel. Então qual é a mistura que eu vou querer separar, pessoal? No meu mapa, a mistura que eu quero separar é a tinta da canetinha. Então a tinta vermelha dessa canetinha, a tinta azul dessa canetinha, a tinta preta dessa canetinha, a gente vai separar 3 misturas ao mesmo tempo. E aí a mistura, a tinta foi colocada aqui no papel, tá vendo? Bolinha vermelha, bolinha azul, bolinha preta. Essas bolinhas aquela gotinha tem a nossa mistura. E aí ela é colocada numa fase que não se move. Essa fase se chama fase estacionária. E aqui na cromatografia em papel é o papel, beleza? Na cromatografia em coluna vai ser o material dentro da coluna, que a gente já vai ver depois. Então a minha mistura está sobre a fase estacionária, que é o papel. E aí eu vou colocar esse papel dessa forma aqui dentro desse líquido, sem entrar em contato a minha mistura com o líquido. O líquido se chama fase móvel, por quê? Porque ele se move ao longo da fase estacionária. Então, por exemplo, aqui, uma fase móvel, solvente, etanol, 70%. Eu peguei esse etanol mesmo, isso aqui você pode fazer na sua casa, pega um pedaço de papel, desses filtros de café, marca 3 canetinhas e coloca um pouco de etanol desse de higienização, esse etanol 70%, que é 70% de massa de etanol e 30% de massa de água. Aí no fundo tem esse etanol, a gente vai colocar o papel e vai molhar o papel. De novo, a mistura não entra em contato direto com o líquido, porque senão ela ia começar a solubilizar no líquido, o líquido ia ficar até colorido. Não é isso. Esse papel ele vai ser molhado pela fase móvel, e aí, conforme ele vai molhando, por capilaridade, esse solvente vai subindo, ó. Ele vai subindo e vai arrastando os componentes da mistura. Então eu coloco o papel dentro do becker com a fase móvel, e a fase móvel começa a molhar o papel e arrastar os componentes da mistura da canetinha. E aqui eu vou deixar um pouquinho meio claro aqui a marquinha, pra gente ver, mas ela leva tudo, tá? E aí o que que acontece? Aqui da tinta preta subiu a tinta preta, ó, tá vendo? Ela tá sendo arrastada junto com a fase móvel, o papel é a fase estacionária, e o solvente que sobe por ele, molhando ele por capilaridade, é a fase móvel. A tinta preta subiu, a tinta azul ficou lá e a tinta vermelha subiu bem junto com ela.
e aí subiu mais um pouquinho. Olha só que legal aqui depois do tempo, o que que aconteceu. A tinta preta, na verdade, ela tem um pouco de azul e um pouco de preta. E a tinta azul que a gente usou, que foi aqui no meio que a gente marcou com a canetinha, ela tem uma tinta azul clara e uma tinta azul mais escura. E a tinta vermelha, ó, subiu lá. Passou mais o tempo, ela subiu, o solvente subiu até lá em cima, e a gente observou o quê? Que a bolinha preta formou duas manchas, a bolinha azul da canetinha azul formou duas manchas, e a bolinha vermelha da tinta vermelha formou uma parte vermelha e uma parte rosa. Aí o que que a gente faz aqui? A gente tira esse papel, deixa ele secar. Secou e a gente vai fazer uma análise cromatográfica desse papel. A tinta preta, olha só, tem dois componentes, um componente preto e um componente azul. A canetinha azul também tem dois componentes, o mesmo componente azul da tinta preta, só que um outro azul mais clarinho que ficou lá embaixo. A gente já vai entender por que que uns sobem mais, outros sobem no meio e outros não sobem nada. A gente vai entender isso. E a canetinha vermelha subiu tudo. Tem uma coisa que dá para fazer aqui, que na minha aula eu faço com animações, se você quiser ver, se você tiver com dúvida, é colocar uma luz ultravioleta. Quando você faz a luz ultravioleta aqui perto, você pode revelar componentes da mistura que você não enxerga a olho nu. E aí, colocando uma luz ultravioleta, a gente vê que a tinta preta e a tinta azul não faz nada, elas não têm nenhum componente que a gente chama de luminescente, e a tinta vermelha, ela fica laranja, e a gente consegue ver que ela vai até lá embaixo. Então, aqui a olho nu que você não enxerga, você consegue revelar com a luz ultravioleta. Agora, com isso daqui, a gente consegue fazer o quê? Fazer uma análise cromatográfica. Então, olha só, canetinha preta foi colocada aqui a marquinha, ó, tá só bem clarinho, só pra gente saber. A tinta azul foi colocada aqui e a tinta vermelha foi colocada ali. Primeiro, quantidade de corantes em cada tinta. 2 na tinta preta, ó, esse e esse. 2 na tinta azul, esse e esse. E 2 na tinta vermelha. Esse daqui que subiu e um outro que é um corante luminescente que a gente só conseguiu ver usando a lâmpada ultravioleta. Segunda análise que a gente pode fazer aqui. A canetinha preta e a canetinha azul usam o mesmo corante, tanto que eles subiram aqui, eles tiveram a mesma retenção que a gente fala, né? Eles subiram juntos aqui, ficaram um do ladinho do outro, ó, dá para ver isso. Eles têm o mesmo corante, a tinta preta e a tinta azul, mas a preta é uma mistura desse com a corante preta e a tinta azul é uma mistura desse azul escuro com azul claro. A gente viu a existência de um corante luminescente aqui que só era visível na luz ultravioleta, e agora a análise desses que sobem mais e sobem menos. Esse corante azul claro, ó, azul claro, ele tem uma melhor interação intermolecular com o papel. Então vamos lá, a gente vai ver essa parte da interação intermolecular mais para frente. Mas a interação intermolecular é a interação entre as moléculas desse corante azul claro e as moléculas do papel. Então ele interage melhor com o papel, por isso que ele não subiu igual os outros. Então o corante azul claro é o corante que tem a melhor interação, ele interage mais com o papel e ele tem mais dificuldade para subir, por isso que ele se arrastou e ficou aqui embaixo. Então ele interage melhor com o papel, com a fase estacionária. Já esse corante azul mais escuro, esse corante vermelho, ele tem uma interação intermolecular melhor com o solvente. Conforme o solvente ia subindo, ele ia interagindo com o solvente, sendo arrastado e subindo. Então o corante vermelho, como ele subiu bem junto com o solvente, ele foi o corante que melhor interagiu ali com aquela mistura água e etanol. Então o corante vermelho interagiu mais com a fase móvel, o corante azul claro interagiu mais com a fase estacionária. Esse preto, ele interage ali com o papel, interage com a fase estacionária e ficou no meio. Essa é a análise cromatográfica aqui do papelzinho. Então, bastante coisa. Isso apareceu no vestibular da FUVEST para você comparar, né? Então, essa questão de, a canetinha preta e a canetinha azul têm o mesmo corante, foi bem dessa forma mesmo que caiu na FUVEST, tudo bem? Para você olhar e falar, como eles estão um do lado do outro, eles têm ali o mesmo corante, beleza? Agora vamos para cromatografia em coluna. Essa aqui já complica um pouquinho mais, mas é a mesma ideia. Separar, né? Fazer essa escrita com cores, compostos coloridos. Um interage mais com a fase que fica parada, com a fase estacionário, outros componentes da mistura interagem mais com a fase móvel. Então, qual que vai ser a nossa mistura aqui? Um extrato de pigmentos vegetais. Você pegou ali folhas de rúcula, moeu e misturou, por exemplo, com água.
Aí você tem esse suco aqui, esse extrato de pigmentos vegetais, por exemplo, da rúcula. E aí a gente faz uma coluna aqui, ó, que, por exemplo, pode ter açúcar dentro. Então a gente tem o nosso suporte universal, uma vidraria Erlenmeyer, e essa vidraria aqui comprida chama bureta. Dentro da bureta tem, por exemplo, açúcar. Açúcar, então tá cheio de açúcar, como nossa fase estacionária, que não se mexe. Aí a gente pega um pouquinho desse extrato de pigmento vegetal e põe lá em cima. Ele vai escorrer, ele vai se mover pela fase estacionária, interagindo, sendo empurrado ali, né? Bem, de uma forma leiga, pela fase móvel, que eu vou jogando aqui em cima, que é o líquido. Esse líquido, que é a fase móvel, vai molhando, a coluna já tá molhada, na verdade. Tem uns detalhes aqui que você não precisa saber. Então eu já molho a coluna antes com a fase móvel para ela não estar seca. Aí eu coloco o meu extrato de pigmentos vegetais e vou jogando a minha fase móvel em cima e ela vai separando os componentes da mistura. Que nesse extrato aqui de pigmentos vegetais, que solvente que eu posso usar? Um solvente bem apolar, por exemplo, um thinner, eu posso usar ele aqui, tá bom? E aí eu uso esse solvente e vou empurrando. Adição de solvente, fase móvel. E aí eu vejo que o extrato de pigmento vegetal, conforme ele vai descendo, ele tem uma mistura de componentes. Ele tem uma mistura de carotenos, aqui tem outros, tá? Só para simplificar no nosso mapa. Tem os carotenos, que são amarelinhos, e a clorofila, que dá esse tom verdinho. Quando você olha para o extrato, você não vê que tem ali um componente dessa mistura que é amarelo, mas conforme ele vai separando na coluna, você vê que os carotenos, eles são carregados ali, eles interagem melhor com a fase móvel, e como eles interagem melhor com a fase móvel, eles vão para baixo aqui mais rápido. Então eu vou jogando o solvente, primeiro aqui, ó, tá pingando, eu tô coletando só solvente. Tô coletando só solvente. Aí quando chega aqui perto no final da bureta com o meu caroteno, com um componente da minha mistura, eu coloco um becker e coleto esse caroteno. Aí a clorofila, que está interagindo melhor com a minha fase estacionária de açúcar, vai descendo mais devagar, porque ela está interagindo melhor com a fase estacionária, e eu coleto ela depois de um certo tempo. Eu separei os carotenos ali, a parte amarela ali da folha. Então, e o outono, bonitinho, a folha ficou amarelada. Aquele amarelado da folha são os carotenos, eles são mascarados pela clorofila. Se a gente fizer um extrato de pigmentos vegetais, a gente consegue ver os carotenos, consegue ver a clorofila separado por uma cromatografia. Qual desses componentes da mistura interagiu melhor com a fase móvel? Caroteno. Por quê? Porque ele foi coletado primeiro, ele se moveu mais rápido, foi carregado junto com a fase móvel. Qual que interage melhor com a fase estacionária que está dentro da bureta? A clorofila. Ela vai se movendo ali mais devagar, né? Vai interagindo bastante com essa coluna, com esse material que está dentro da coluna, e demora mais para sair. Beleza. 1, 2, 3, 4. Vimos aí cromatografia, olha que bonitinho. Como que isso daqui pode aparecer no Enem? Eu joguei um líquido bem apolar aqui. Lembra, semelhante dissolve semelhante. Isso aqui é um resumo, né? Se você tá iniciante, se só tá passando por cima, você já tá no intermediário e no avançado, você já sabe sobre polaridade. Então, como que isso daqui pode aparecer no Enem, né? Então, vamos voltar aqui. Eu joguei um líquido bem apolar. Se eu joguei um líquido bem apolar e eu coletei primeiro os carotenos são mais apolares ou mais polares do que a clorofila? Eles são mais apolares. Então, se eu joguei um líquido apolar aqui nessa mistura, qual interagiu melhor com esse líquido apolar? Os carotenos. Então, os carotenos interagiu melhor com esse líquido apolar e foi coletado primeiro. A minha fase móvel, que é açúcar, é bem polar. Se ele é bem polar, a clorofila, ela é mais polar ou mais apolar do que os carotenos? Mais polar. Se a fase estacionária de açúcar, que está aqui dentro dessa bureta, ela é mais polar, a clorofila tem que ser mais polar também para interagir com ela. Então a clorofila é mais polar, ficou mais retida na coluna que era polar, os carotenos são mais apolares e foram carregados aqui, tem um termo, pessoal, foram eluídos, né? Tem termos aqui, alguns termos aqui, pessoal, que eu não usei, só para, se você quiser colocar e se você quiser deixar bem rigoroso mesmo seu resumo e sua revisão. Essa fase móvel, ela pode ser chamada também de eluente. Então você vai jogando o eluente aqui, e conforme você vai jogando o eluente, você vai fazendo a eluição, ou a corrida cromatográfica. Conforme você vai fazendo a eluição,
tá? Só para trazer termos aqui mais corretos aí, para ficar bem bonitinho. Então, a eluição, conforme você vai fazendo ela, né, adicionando a fase móvel, o eluente, vai separando os componentes da mistura e aí você coleta eles, né, por ordem de interação com esse eluente, tudo bem? Então, os carotenos interagiram melhor com esse eluente apolar. Então, pode aparecer com esses termos, pode aparecer relacionado com polaridade, pode aparecer é, falando de interações intermoleculares, tudo bem? Então, esse é nosso resumo de cromatografia. Agora, os últimos 4, eles vão para reações químicas, combustão, leis ponderais e leis volumétricas. Vamos lá?